Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, agora vamos fazer a correção de algumas atividades que vocês fizeram por último. Terceira atividade do segundo bimestre, notação científica. O professor Denilson e eu fizemos online. Portanto, a número 1 a gente já corrigiu a maioria. Então, eu vou corrigir aquelas que vocês tiveram mais dúvida. Começando pela número 2. A número 2 diz que a distância entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 quilômetros. Nisso, ele está querendo que este número seja transformado em notação científica. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Aqui eu tenho 149.600.000. Pessoal, lembra que depois de todo número existe uma vírgula. A gente não coloca essa vírgula porque não precisa, não é obrigado. Então, só o número, mas existe. Mas quando a gente vai usar em notação científica, a gente vai ver uma forma que a gente usa esse número. O que acontece? Eu tenho que fazer essa vírgula andar até que o número fica menor do que 10, maior do que 1. O que eu vou fazer? Eu vou andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá aqui, ficou aqui. 1,496 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas que andou? 8. Esse tanto de zero, quando ele está no final, não precisa colocar não. Só os números mesmo diferentes de zero. A não ser que o zero esteja no meio. Senão, então tá aqui, pessoal. 1,496 vezes 10 elevado a 8. E se a vírgula tivesse aqui 14,9, poderia? Não. Por quê? Porque o 14 já é maior do que 10. Tem que ser acima de 1 e abaixo de 10. 1,49 ou 1,496 tanto é menor do que 10 quanto maior que 1. Então essa é a resposta. Só vocês andarem com a vírgula. Tanto que vocês andarem com a vírgula, vai ter o expoente. Sempre vai ter esse 10, notação científica. A número 3 está aqui. Deixa eu ler para vocês, para ficar mais fácil. Vou ler aqui. Fixam. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 é... Então vamos pegar esse número. 4,129 milhões. Ó, pessoal, uma coisa. 4,129 milhões de toneladas, a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 4.129.000 quilos. Professor, mas por quê? 4.129 é a mesma coisa de 4.129.000. Seria isso. Cada tonelada quer dizer 1.000 quilos. Então, se eu tenho 4,129 milhões de toneladas, eu tenho 4,129 mil quilos. Beleza. Agora, ele quer saber a resposta em grama. O que eu vou fazer? Eu pego esse número, 4.129.000 vezes 1 quilo tem quantas gramas? 1.000, né? Então eu vou multiplicar por 1.000. Basta multiplicar por 1.000, porque cada quilo tem 1.000 gramas. Agora, pessoal, lembra daquela regra da multiplicação? Vezes 1.000, no caso é só eu colocar os 3 zeros atrás. 4.129.000. Como é vezes 1.000, basta eu colocar os 3 zeros atrás. Beleza, agora ficou um número bem grande. Agora sim está em gramas. Agora eu posso fazer a notação científica desse número. Como? Como eu falei, existe uma vírgula depois de todos os números. Basta eu arrastar até o número ficar menor do que 10, maior que 1. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar aqui. 4,129
129 vezes 10 elevado, andou quantas casas? 9. Então a resposta é essa. 4,129 vezes 10 elevado a 9. Questão de zero aqui não precisa contar, a não ser que tivesse um número maior que zero aqui no meio, mas como terminou em zero, não precisa colocar. Então vamos lá, 4,129 vezes 10 a 9. Vamos ver qual é a questão. Letra C é a resposta. Agora vamos para a questão número 4. Questão 4 é simples. Aqui, 43,18. Ele só quer que você coloque esse número em notação científica. O que você vai fazer? Aqui eu tenho 43,18. Vou repetir aqui. 43,18, né? Para eu transformar em notação científica, basta eu andar com a vírgula apenas uma casa. Casa para a esquerda. 43 é maior do que 10. Se eu arrastar uma casa, vai ficar 4,318. Porque o número tem que ficar menor do que 10, maior que 1. Então, vai ficar o quê? 4,318 vezes 10. Sempre vai ter esse 10. Quantas casas que a vírgula andou? Uma. Como andou uma, coloca 1 aqui. Então, vamos ver onde é que está essa resposta. 4,318 vezes 10 a 1. Vamos ver. É a letra C, pessoal. Aliás, a letra B. 4,318 vezes 10 a 1. Número 4, letra B. Agora, o número 5, ela parece uma questão difícil, mas ela é muito simples. Esse número, 6,02, está em notação científica, só que eu quero transformar ele em número decimal. Então, o que a gente vai fazer? E se eu tenho o expoente 23, eu quero dizer que a vírgula vai andar 23 casas. Vai andar 23. Então, vamos lá. Eu pego... Aqui eu já consigo andar 2. 1, 2. Vou até repetir o número aqui. 602. Aqui ele vai andar para onde? Ele vai andar para a direita. Só tem como ele andar para a direita. Para transformar em número decimal. 1, 2. Falta quantos para 23? Falta 21. Então, eu vou colocar 21, 0. Até completar os 23. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Esse é o número. Tá vendo a diferença? Porque a vírgula está aqui. E tem que andar 23 casas para transformar em número decimal. Como aqui eu só tenho 2, o que eu fiz? Eu completei com 0. E a parte de conta que a vírgula andou. Estava aqui, ela andou 23 casas e parou aqui. Como eu falei, todo número existe uma vírgula depois dele. Essa seria a resposta do número 5. E agora vamos corrigir uma questão, a letra A da número 6. Corrigir só uma, só a letra A. Para a gente resolver, achar as operações de notação científica, primeiro a gente transforma esses números em notação científica, para ficar mais fácil. O que a gente vai fazer? Observa a letra A. Como eu quero que o número fique maior que 1 e menor que 10, neste caso eu vou ter que arrastar a vírgula para a direita. Não tem outra alternativa, eu tenho que ir até onde está o número. O que eu vou fazer? Vou arrastar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser até depois do 4, porque aqui vou explicar para vocês. 4 vezes 10 elevado, andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Professor, mas por que é o 4 e não 0,4? O número tem que ser maior do que 1, ou igual a 1 também. Não pode ser abaixo de 1 e nem mais do que 10. Então, por isso que tem que andar até aqui. Andou até o 4. Todos os números, como é 0, não conta também. Então, 4 vezes 10 elevado à quinta potência. Agora, repito o sinal de vezes aqui. Agora, eu vou transformar também este número em notação científica. O que acontece? Vamos lá.
Neste caso, eu tenho que ir até onde estão os números, para ficar o número menor do que 0 e maior que 10. Está aqui, a vírgula. Porque depois de todos os números existe uma vírgula. Vamos andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar o quê? 2,4 vezes 10 elevado a 7. Como o texto tanto de zero, tudo é com zero depois, não precisa, coloca só o número. Vamos ver por que é 7? Porque andou 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Por isso que o expoente é 7. Agora a gente vai resolver, normal, como o exercício que vocês fizeram. O segundo exercício. Eu vou juntar a parte dos números e depois a parte da notação. Vamos da base de 10. Entre parênteses, eu coloco as operações com número. 4 vezes 2,4 vezes o 10. Entre parênteses, eu vou colocar os expoentes. Como é multiplicação, eu vou somar os expoentes. 5 mais 7. Agora vamos resolver normal. Quanto que é 4 vezes 2,4? Dá 9,6. Vezes 10. Somos expoentes. 5 mais 7, 12. Fechou. É simples. E na número 7, é a mesma coisa, vocês vão seguir o mesmo modelo. Vamos lá, letra A. Essa parte de número, resolvo elas primeiro e depois a base de 10 separados. Entre parênteses, 4,25 vezes o 2 vezes, agora a base de 10. Eu coloco os expoentes em parênteses. Como a continha é de multiplicar, eu vou somar os expoentes. Agora é só resolver. 4,25 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 8,5. Ou se vocês colocar 50 não tem problema. Vezes 10, 25 mais 35, 60. Essa seria a resposta. E a letra B, da número 7, é uma divisão. Vou fazer para vocês entenderem. A mesma coisa. Primeiro eu trabalho com as operações com números. Aqui eu coloco 10 dividido para 2. Aqui agora é dividir. Dentro de parênteses não é multiplicando, é dividindo. Dividido para 2 vezes, agora base de 10. 10. Como a operação é de dividir, em vez de eu somar os expoentes, eu faço a subtrair. 20 menos 12. 10 dividido para 2, 5. Vezes 10. Agora eu vou subtrair os expoentes. 20 menos 12, então 8. Então a resposta da letra B dá 7. 5 vezes 10 elevado a 8. Lembrando, é só vocês juntarem os números. Quando é na multiplicação, vocês multiplicam no parênteses. Quando é na divisão, vocês dividem. Aquelas regras da potência. Quando multiplicação, a gente soma os expoentes. Quando é divisão, a gente subtrai os expoentes. Aí vocês poderão rever esse vídeo outras vezes. Qualquer coisa, podem me enviar também outras dúvidas, tá bom, meus alunos? Então, tenham um excelente dia. Tchau.